Foi a pior coisa com a qual tive que lidar em todos os meus anos. Em 1961, forasteiros chegaram à aldeia mexicana de Yababua e ao longo de 2 anos seguintes, as mentiras que essas pessoas contaram se transformaram em sacrifícios a deuses esquecidos e eventualmente no massacre da vila pelas autoridades. A internet vem contando essa história de uma forma errada desde o início do século. Essa é a verdadeira história de Iababua e o culto sangrento que levou à sua destruição. A pequena comunidade indígena agrícola de Iababua era verdadeiramente remota. Não havia estradas, eletricidade, água encanada e era o lar de cerca de 50 agricultores nativos mexicanos. A única maneira de entrar ou sair de Iababua era por uma trilha acidentada e desgastada que levava até uma rodovia distante. Foi por essa trilha que, em 1961, surgiram os recém-chegados em Iababua, 2 forasteiros que, com certeza, foram os primeiros a pisar na aldeia sem serem convidados e em toda a sua memória viva. Situada na base do Cerro El Pom, não era possível simplesmente tropeçar na aldeia por acaso. Essas pessoas vieram com um propósito. Madalena e Alizar Soles eram gêmeos fraternos nascidos em 1945. Tinham apenas 16 anos quando saíram da mata e adentraram Iababua. Eles cresceram em Monterrey, próximo a Nuevo León, onde aprenderam sobre o espiritismo, o estudo religioso do sobrenatural. O espiritismo está profundamente enraizado nos povos indígenas do México. Durante a Revolução Mexicana, no início do século XX, o espiritualismo e o espiritismo tornaram-se inseparáveis do movimento revolucionário antigovernamental. Francisco Madero, líder do partido antirreeleicionista e homem acreditado por iniciar a Revolução Mexicana, era espírita e médium. Em 1911, ele publicou o Manual Espírita baseado nos ensinamentos espirituais que aprendeu na França e afirmou que iniciou a Revolução Mexicana guiado por um espírito. Em seus escritos, ele descreve a verdadeira religião mexicana da antiguidade e argumenta que o catolicismo, que a substituiu, tornou-se um instrumento de dominação sobre o povo mexicano. Os espíritas acreditavam que a região original e ancestral do México havia sido preservada com os seus ensinamentos transmitidos a um seleto grupo, com o objetivo de um dia derrubar o catolicismo e devolver o povo mexicano à religião de seus antepassados. Madalena e Alizar Soles deixaram Monterrey juntos em 1961, viajando rumo ao sul, passando por pequenas comunidades indígenas. Eles usaram as crenças dessas pessoas a seu favor, afirmando serem adeptos da verdadeira religião e implantando seus ensinamentos como forma de obter comida e abrigo dessas comunidades antes de desaparecer. Encorajados pelo sucesso de seu golpe, seguiram até Tulipas, rumo à aldeia de Iababua, para orquestrar algo mais duradouro. Mais uma vez apresentaram-se como adeptos da antiga religião. A reencarnação é uma parte central do espiritismo mexicano e assim Madalena assumiu o papel de uma fé-ela, profetisa e mística reencarnada, enquanto Alizar era a reencarnação de São Francisco, ou Aíse. Os gêmeos passaram a revelar lentamente a verdadeira religião ancestral aos agricultores de Iababua. Como seus antepassados acreditavam que as civilizações do Antigo México, como os astecas, os toltecas, eram mais antigas e até mesmo avançadas do que o Egito Antigo. No início, pouco havia mudado na face dos gêmeos. Eles pediam comida e abrigo, explorando a generosa hospitalidade dos moradores. Madalena e Alizar iam aos poucos compartilhando informações sobre suas supostas identidades e seu conhecimento sobre antigos deuses. Alizar. O golpe permitia que eles extraíssem muito mais recursos dos aldeões do que eles podiam realmente oferecer. Os gêmeos sabiam que chegaria um momento em que os moradores descobririam, a sua desonestidade e que a hospitalidade, por mais estranha que fosse, terminaria.
No entanto, dessa vez os gêmeos planejaram ficar muito mais tempo. Quando os agricultores começaram a pedir provas mais concretas das alegações dos dois, eles concordaram em realizar um antigo ritual para provar suas supostas identidades. O ritual dos gêmeos envolvia a encenação da preparação de uma poção que alegavam ter poderes sobrenaturais capazes de conceder visões. Mas na realidade a mistura estava contaminada com maconha. Eles convenceram os moradores a beber essa poção. Agora drogados, em mais um estado mais sugestionável, os gêmeos sóbrios continuavam reforçando suas mentiras e as tornando cada vez mais convincentes. Essa técnica, logicamente, se mostrou eficaz. Sempre que os moradores começavam a duvidar das histórias, Madalena e Alizar, os gêmeos, criavam novos rituais para acalmar os descrentes. E a cada ritual, eles elevavam ainda mais o nível das encenações. Primeiro fizeram uma emenda ao ritual inicial. Adicionaram sangue de animal à poção alucinógena. Depois incorporaram trajes elaborados aos rituais, cobrindo-se com tinta corporal e penas, imitando a vestimenta dos antigos sacerdotes e sacerdotisas astecas. A vila de Ibabua começou a se dividir em dois grupos: os que acreditavam nos irmãos e os que ainda mantinham suas dúvidas. Na primavera de 1962, os gêmeos ordenaram dois dos moradores mais fiéis para ajudá-los a realizar os rituais e servir como força física para extrair tributos dos descrentes. Escolheram os irmãos Santos e Catano Hernandes, que haviam crescido em Ibabua. Como todos os membros da comunidade agrícola, os irmãos trabalhavam arduamente todos os dias nos campos ao redor da vila e tinham poucas distrações. Eles acolheram de bom grado a chegada de Madalena e Alizar. Beberam a poção sem hesitar e passaram a acreditar profundamente nas mentiras e no poder fabricado dos gêmeos. Os irmãos Hernandes eram cruéis, gostavam de exercer sua nova autoridade sobre os não crentes. Com a ajuda extra, Alizar, auxiliado pelos irmãos, construiu um templo para os rituais nas cavernas altas nas montanhas acima de Ibabua. Eles ergueram um altar de madeira ao redor de uma laje de pedra plena, com um teto de palha sustentado por 4 pilares de madeira. Os moradores faziam a caminhada pela selva até a caverna para assistir a esses rituais noturnos. Agora, os gêmeos viviam de forma luxuosa, protegidos pela força dos irmãos Hernandes. No entanto, começou a surgir um conflito de interesse entre os gêmeos Solés e os recém-ordenados Santos e Catano. Enquanto o objetivo dos gêmeos era prolongar o golpe o máximo possível, os irmãos queriam apenas aumentar o número de seguidores e a influência do culto nascente. Os irmãos não podiam ser vistos como um obstáculo ao crescimento do culto, especialmente porque os irmãos Hernandes continuavam pressionando por espetáculos cada vez mais grandiosos. Esse conflito entre sacerdotes e seus líderes adolescentes chegaria ao clímax no final de abril de 1962. Quando a noite caiu sobre Ibabua, os moradores fizeram uma habitual caminhada pela floresta, subindo a trilha da montanha até a caverna. Lá estavam Madalena, Alizar, Santos e Catano, reunidos sob o teto de palha do seu templo improvisado. Cobertos com tinta corporal e penas, como antigos astecas, eles mais uma vez drogaram os aldeões, que agora consumiam voluntariamente a poção dos gêmeos Solés, feita com sangue e maconha, pois haviam se tornado viciados na mistura ao longo de tantos rituais. Catano foi até a frente do altar e acalmou a multidão. Ele pediu um voluntário, alguém que se oferecesse como sacrifício aos deuses antigos. Catano prometeu que quem fosse sacrificado ascenderia ao reino dos deuses e viveria com ele por toda a eternidade. Incrivelmente, segundo os testemunhos dos poucos que sobreviveram aos sacrifícios e ao banho de sangue que ainda viria, um dos moradores se ofereceu de forma voluntária, já no primeiro ritual de sacrifício. Tão poderosas eram as drogas e mentiras dos gêmeos Solés que os habitantes de Ibabua estavam dispostos a entregar suas vidas por Madalena e Alizar. Catano guiou o infeliz agricultor até o altar, o instruiu a deitar-se sobre ele. Então os irmãos Hernandes agiram rapidamente de forma brutal, abriram o corpo da vítima
e removeram o coração ainda pulsando. Após a fúria assassina, Catano e Santos recolheram o sangue da vítima no altar para substituir o sangue animal que antes era usado na poção dos gêmeos. A poção foi mais uma vez distribuída entre todos. Por fim, o corpo sacrificado foi levado até um canto da caverna e incendiado. O domínio dos gêmeos sobre os agricultores de Ibabu havia se tornado tão forte que os moradores estavam agora contentes e cúmplices com assassinatos e canibalismo. E se alguém ainda tinha dúvidas e receios, ninguém ousava falar. Pelo menos não durante os próximos 12 meses. Durante esse tempo, ao final de cada mês, os aldeões entravam na caverna e saíam em número reduzido. Poucos testemunhos restaram, mas os que existem descreveram uma sequência trágica e aterrorizante de eventos em que, sem falha, todos os meses, por um ano inteiro, uma nova pessoa se apresentava voluntariamente para ser sacrificada naquele altar sangrento. Os gêmeos Solés haviam perdido o controle das próprias mentiras e logo teriam a morte de ao menos 15 pessoas em suas costas. Em 31 de maio de 1963, os moradores de Ibabua caminharam novamente pela selva até a caverna da montanha para o sacrifício mensal. Consumiram a poção ritual e os irmãos Hernandes, sem saber, chamaram sua última vítima da multidão de agricultores adultos. Selena Silvana se ofereceu. No entanto, pouco antes de alcançar o altar, finalmente, após meses de silêncio, alguém se manifestou. Héctor Solés, o suposto namorado de infância de Selena, não conseguia mais ficar de braços cruzados diante daquelas perseguições. Ele a alcançou pouco antes do altar e a confrontou, tentando desesperadamente impedi-la. Mas ela não ouviu. Selena queria ser sacrificada, queria ir direto para os deuses, viver com eles em uma felicidade eterna garantida. Selena pegou uma pedra e entregou a Héctor, implorando para que ele a usasse para tirar sua vida. Eles lutaram, ela caiu. Os outros correram em direção a eles, nocauteando Héctor e apedrejando Selena até que ela perdesse os sentidos. Quando Héctor recobrou a consciência, já era tarde demais. Catano e Santos haviam arrastado o corpo de Selena até o altar e removido seu coração. Enfurecido e tomado pela dor, Héctor tentou lutar com algum dos aldeões para alcançar e matar os irmãos Hernandes, mas logo percebeu que era inútil. Selena estava morta e sem volta. Héctor saiu da caverna após o confronto, deixando os cultistas drenarem o corpo e queimarem os restos mortais. Voltou para sua esposa e seus filhos decidido a denunciar o culto à polícia. Ao amanhecer, ele saiu de Ibabua e seguiu para o departamento policial mais próximo, na cidade de Vila Grã, onde encontrou o inspetor Abalo de Gomes. Gomes pediu que Héctor listasse o maior número possível de nomes dos cultistas e anotou cada um. Em seguida, instruiu Héctor a retornar ao vilarejo como se nada tivesse acontecido, enquanto ele reunia seus homens e preparava uma batida policial. Mas ao voltar a Ibabua, Héctor foi emboscado pelos irmãos Hernandes, que ao descobrirem que a polícia estava a caminho, cortaram sua garganta com um facão. O inspetor Gomes reuniu seus homens e iniciou a difícil jornada até Ibabua, enquanto Catano e Santos reuniram seus seguidores mais fiéis para defender os gêmeos Solés. A polícia chegou pela trilha de carroças batidas e Catano saiu ao encontro deles. Gomes interrogou à distância, exigindo saber o que realmente estava acontecendo ali. Catano fingiu ser apenas um agricultor comum. Ele me disse que era um camponês como todos os outros, mas eu não fui policial rural por tantos anos à toa. Eu sabia que ele estava mentindo. Gomes ordenou que um dos seus homens, Luiz Martínez, o levasse para o interrogatório, mas quando Martínez se aproximou, Catano sacou o facão com velocidade e quase o decapitou, matando-o instantaneamente. Antes que Catano pudesse correr de volta à cabana, onde os cultistas estavam se abrigando, ele foi alvejado pela polícia. Santos e os demais abriram fogo em resposta. O
tiroteio foi intenso. Balas atravessavam as paredes frágeis da cabana de bar nos 2 sentidos. Quando o silêncio retornou, Gomes e seus homens se aproximaram com cautela. Nós disparamos contra a cabana de forma sistemática para que ninguém ali dentro conseguisse sobreviver. Quando entramos, todos estavam no chão mortos. Santos estava entre eles. Um jovem chamado Sebastião Guerreiro, de 14 anos, também morreu no fogo cruzado. Ao longo do dia, a polícia havia encarcerado 40 pessoas e capturado Madalena e Elizar Solés. Na caverna, acima da vila, encontraram empilhados num canto os restos dos 13 sacrifícios, incluindo os restos carbonizados de Selena na noite anterior. O inspetor ordenou que os corpos fossem retirados para o sepultamento e que o templo de palha fosse incendiado. Foi a pior coisa com que tive que lidar em todos esses meus anos. Depois disso, nada mais me surpreende, declarou Gomes. Durante os interrogatórios, descobriu-se que o culto havia se espalhado para a vila vizinha de Delgado. Percebendo que o caso era grande demais para a pequena delegacia local, Gomes requisitou o apoio das tropas federais de Tampico. Ao todo, 12 pessoas foram formalmente acusadas e condenadas pelos assassinatos, enquanto os gêmeos Solés permaneceram detidos enquanto mais evidências eram coletadas e o restante do culto era desmantelado. Quando a gente começou a pesquisar esse tema, o roteiro original do vídeo era bem diferente, né? Quanto mais a gente se aprofundava, mais a gente percebia que a versão moderna da internet sobre esse culto, ela tá meio distorcida. Nós temos 2 versões, né? Mas essas 2 versões, elas não têm quase nenhuma ligação entre elas. A Wikipedia, por exemplo, afirma que Madalena Solés, a chamada sacerdotisa de sangue, era uma assassina em série motivada por sexo que bebia o sangue das vítimas. Também afirmam que ela foi recrutada pelos irmãos Hernandes, que teriam perdido o controle do culto. Mas nada disso foi confirmado, né? E eles dizem também que Madalena era uma prostituta lá de Monterrey, mas a cidade fica a mais de 140 quilômetros de distância de Ibabua e em outro estado. Além disso, os artigos em inglês copiaram dados errados da Wikipedia em espanhol, incluindo a localização exata de Ibabua, que fica no estado de Tamaulipas e não em São Luís Potosí. A fonte mais confiável, né, que a gente encontrou foi uma entrevista lá de 1964 entre o inspetor Gomes e um jornalista americano chamado Bill Starr. Starr publicou essa história na Fate Magazine, uma revista especializada em histórias reais do estranho e do desconhecido. Essa entrevista ela foi publicada em 2002 no livro chamado The Mammoth Book of Women Who Kill. E foi por lá que, né, a gente teve mais informações aí. Outras informações são puro sensacionalismo, como Crimes and the Torture. Crimes do século XX. Outras informações são puro sensacionalismo, como Crimes do século XX, que afirma que o culto envolvia práticas sexuais forçadas entre homens e mulheres e até mesmo adolescentes. Uma narrativa absurda, homofóbica e hipersexualizada que infelizmente é a mais divulgada na internet até hoje. Siga Conexões.